outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A paz, meus consagrados. Nós conhecemos muitos tipos e tamanhos de grãos. O exemplo é do abacate, por exemplo, que é uma semente enorme, em contraste com a semente descrita nesse texto, não é? Essa é uma semente plantada numa horta, num pomar pessoal. E dentre as hortaliças, ela é a maior. Uma espécie de arbusto, com galhos fortes que não pendem, com uma média assim de 2 a 2,5 metros. É por isso que os passarinhos pequenos podem se abrigar nela. É um lugar de abrigo, lugar de pouso das aves que vêm aninhar-se ali, fazer suas casinhas, fazer seus ninhos. E Jesus usa esta figura ilustrativa para dizer sobre o reino dos céus. Primeiramente, esse reino faz ninho em nossos corações, lugar de aconchego, de habitação dele em nós. Não é um conceito religioso, mas é uma morada, uma relação de refúgio e de aconchego. O Pedro diz que é o plantio da sêmen de Deus, a semente incorruptível que germina, cresce e produz frutos em nós. É a energia vital de uma semente que produz a mais bela árvore da vida na gente. Nós somos habitados pela semeadura de Deus, que usou o terreno do nosso coração para semear em nós a palavra de Deus, a sêmen de Deus, a semente da vida que é a palavra de Deus, gerada pelo Espírito Santo de Deus, produzindo vida em nós, aleluia. Percebam o tamanho da semente. Uma semente de mostarda do tipo pretinha, que é a menor. Isso nos diz que o reino dos céus não é uma estrela fulgurante, explosiva e escandalosamente barulhenta. Não é uma catedral multidimensional que apareceu nos céus e se apresentou em um show gigante e estratosférico. Não, é uma sementinha pequenininha, que semeada em terra boa, cresce árvore bela e frutífera. Mas o homem tem seus devaneios em tentar fazer alguma coisa grande para Deus. Um templo grande, um povo grande, uma pessoa grande, um estádio grande, uma cidade grande, tudo presumivelmente para Deus. Um templo de Salomão, que foi uma vontade de Davi, querendo construir um templo suntuoso para Deus morar. E Deus procura dissuadi-lo disso, porque qual teria que ser a dimensão de um templo humano para Deus? O que seria necessário para conter Deus? Aí vem o Evangelho de Cristo e diz isso, sobre uma sementinha. Qual é o glamour que tem uma sementinha negrinha de uma hortaliça? Qual? Jesus vem e diz que o reino dos céus, o reino de Deus, não tem nada a ver com perspectivas humanas de grandeza. Tanto é que Jesus, depois de se negar a Satanás na tentação lá no deserto, em Mateus capítulo 4, ele sai de lá e não vai para Jerusalém, nem para Tiberíades, cidade construída em homenagem a Tibério César. Não foi também para Cesareia de Filipe, outra cidade dedicada ao imperador. Jesus foi para Cafarnaum, cidadezinha esquisitinha, de gente esquisita, tomada por pessoas de todas as etnias e lugares. O reino dos céus não vem com visíveis aparências, fazendo shows pirotécnicos, magias impressionantes. Senão Jesus teria ido para Roma,
teria ido para o Egito, que lá ele teria mais propagação, mais visibilidade do que enfiado naquele lugarzinho de Cafarnaum. Olhem as escolhas de Jesus. Olhem bem para aqueles homens, os 12 originais, todos muito simples, pessoas problemáticas, que não eram influencers lá na sua época, pessoas que não tinham uma rede de relacionamentos importante. Eles ficavam em acampamentos simples e pobres, e às vezes até ao relento. Todo o reino de Deus carregado de ostentação é império das trevas, não o reino de Deus. Jesus diz, é como um grão de mostarda. Mas está vivo, crescendo, acolhendo, ninhosificando a vida de muitos. E Jesus não diz que aquela semente seria como um cedro do Líbano, árvores imensas, frondosas, árvores de lei, as mais caras e nobres do mundo. Não, é uma hortaliça árvore, grande só se comparada às outras hortaliças. O reino de Deus é assim, é tempero que saboriza quase tudo. Mas muita gente não dá a mínima, não discerne esse paladar, passa desapercebido de muitos. Tudo no mundo depende desse reino de amor, de graça e misericórdia do Senhor. Mas não obriga ninguém, não força a barra, não impõe, não coloca outdoor dele nem no sol, nem na lua, porque quem tiver olhos para ver, veja, quem tiver coração para perceber, perceba. O Paulo diz em Romanos 1 que tudo que de Deus se pode conhecer nos foram reveladas por meio das coisas criadas, em todos os lugares onde as consciências possam abrir os olhos para ver. Tudo revela o Senhor desse reino, mas sem obrigar ninguém, porque Ele é manso, é humilde de coração. E quem vai a Ele encontra ninho e descanso para suas almas. Aleluia! Tudo é um escândalo de Deus, escandalosamente revelado. E quem tem coração e deseja ver, vê. Percebam que é grandioso, para além da descrição sobre grandiosidade. É como uma sementinha. O reino dos céus só está disponível para quem tem olhos para dentro do coração. Quem não tem olhos para dentro do coração não enxerga nada, não vê Deus em coisa alguma, não vê a graça de Deus beijando a vida de tantas coisas em volta, como uma árvore que aparece a partir de uma sementinha. Sem a poesia do Espírito Santo de Deus no coração, não dá para ver mesmo. Manos queridos, tem muita gente que tem uma performaticidade de presépio. Está na religião como o burrinho está no cenário do presépio, parado, apenas servindo de peça cênica, sem entendimento profundo e sem comunicação alguma. Tudo que existe, existe nele, o nosso Cristo, Rei deste reino, mas não muita gente vê e aceita. Ele é o refúgio e o aconchego para as almas aladas que desejam tanto um pouso seguro, mas ficam por aí gastando energia vital para tentar sobreviver nesse mundo de enganoso pouso. Como vimos antes, bem-aventurado os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus os abençoe.